Espírito Santo, não é modismo, mas é como se cada reunião a gente começasse tudo de novo. Nós já pedimos para o Senhor estar aqui, eu sei. Mas não é que eu vou pedir para o Senhor vir de novo, mas é para o Senhor ter a mesma liberdade, muito mais do que a gente conseguiu te dar no primeiro horário. Nós sabemos que hoje um dos grandes males que tem destruído a igreja é a imoralidade. Quer seja ela sexual ou não. Porque afinal de contas, imoralidade e transgressão é quase a mesma coisa. Eu não digo isso como quem quer te ensinar. Eu digo isso como quem quer que o Senhor nos ensine a ser livre disso. Nós queremos mentes limpas, coração puro, mãos limpas, coração puro. Nós queremos pureza para podermos ver ao Senhor, a Jesus e ao Pai. Queremos ser bem-aventurados, queremos ter o coração puro e queremos ver a Deus. Quando o Senhor está dentro de um lugar, tudo muda. Alguns falam que parece um passo de mágica. Outros conseguem entender que isso que eles chamam de passo de mágica é só o adentrar da sua realidade, do sobrenatural. Eu quero fazer um pedido para o Senhor hoje. Eu não queria nem mais tocar nesse nome de sobrenatural, porque o que eu mais quero é que o sobrenatural se torne normal para a gente, não banalizado, não para que tratemos com desdém, mas para que seja a nossa realidade contínua. Queremos ser tão imersos no Senhor que o Pai vai quebrar o protocolo e descer sempre junto com a gente. Nós queremos nos tornar uma geração de sacrifício, para que definitivamente o Senhor sinta mais prazer de estar fisicamente aqui do que dentro da estrutura do reino dos céus. Nós consagramos esse momento a Ti. Limpa-nos para Ti mesmo e nos purifica para Ti mesmo. E nos ajuda a vivenciarmos a realidade da Tua palavra em o nome precioso de Cristo Jesus. E o povo de Deus diga amém. Uau! Cadê o Dadaquinho? Desceu? Ele botou um piano aqui, rapaz. Numa última reunião eu queria aquele piano lá. Como é que nós faz agora? Para descobrir qual que é o piano que ele botou. Quero ver. Ele já saiu empianado já. Põe a mão do seu irmão que está do lado, diga para ele: eu declaro como filho de Deus. Se for para falar da boca para fora, nem fala já. É firme, com intenção mesmo. Não senti nada aqui, só escutei palavra. Não é igreja, gente, é real isso aqui. A gente não brinca com isso aqui, é real. Fala: eu declaro como filho de Deus que serás puro e santo para a glória do nosso Pai. Tem amém aí, não tem? Amém. Opa, tô esperando até agora o amém sair. Não sai esse negócio aí? Uai. Vamos lá. Vocês estão prontos ou não? Amém. Aleluia. Eu gostei da frase, eu nasci pronto, mas estou sendo preparado. Aleluia. Nós fizemos alguns apontamentos aqui no longo desses textos, e por mais que nós passemos e lemos juntos aqui a importância de não sermos imorais, tem muito pano para manga para a gente poder aprender um pouco mais e ter mais temor, tá? Nós temos um texto áureo que nós usamos aqui, quem sabe qual é? Quem sabe qual é? Não. Não, também. O Vaguinho já corta já na hora. É primeiro, começa com C também. Oi?
Colossenses o quê? 3 não. Não. Meu Deus do céu, você tá parecendo jogo de futebol, gente. Nunca vi tanto chute. Pega a Bíblia e acha. Hoje, a pedido do Pai, eu quero quebrar um problema que existe na igreja brasileira junto com vocês aqui, tá? É bem sério. Vai ser talvez o último texto que nós vamos ler hoje, tá? Hoje a reunião vai ser um pouquinho mais curtinha, mas não vai perder a qualidade, não, tá bom? De Colossenses? Não, capítulo 4. E qual é o versículo? Já falei demais já hoje, hein? Vigia. 4 o que, gente? O que está escrito no 6 lá, mano? Não. Colossenses, lindo. Colossenses. Capítulo 4 o que, gente? Não. O que está escrito no 6? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. O que é, meus amores? Me ajuda, Jesus. Bem bonito esse texto, né? Mas não é ele não. O que é, gente? Certeza que nós vamos perder 5 minutos da reunião pra vocês acharem esse negócio? É Colossenses mesmo? Vocês têm certeza que é esse livro? Vocês estão achando que eu vou ficar dando boi pra vocês? Eu não vou dar, gente. Diante do vivo Deus que fez os céus e a terra. Hã? Já falei pra vocês várias vezes que esse texto é um texto áureo. Opa! Salva de palmas para a senhora Sara, nossa redatora. E esse é o texto áureo que a gente vai usar sempre. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham de toda a imoralidade sexual. Para mim, isso aqui é o texto áureo, quando se trata de imoralidade. Porque está dizendo aqui o que Deus quer da gente. Não o problema da imoralidade, a circunstância, não. Aqui está dizendo, ó, a vontade de Deus é a santificação de vocês e que não exista imoralidade dentro de vocês. Tá? Repete comigo, a palavra imoralidade, ela pode ser traduzida de várias formas. As duas principais dela, gente, as principais, tá? É top véia. E eu gosto que o Bruno faz assim, ó. Eu gosto dessa cabecinha dele. Importante são as lembranças, né, Bruno? As memórias, né? Aleluia. Uma dessas palavras é a porneia, tá? Uma das camisas mais bonitas que nós temos aí no R-Store, a propaganda. Aleluia. Tá? E a branca ainda, que é a que eu mais gosto. E a segunda delas é... A segunda delas qual é? Alguém já aprendeu já ou não? Vamos aprender hoje, né? Vamos lá. Abre por favor sua Bíblia Sagrada. Em Mateus capítulo 15, versículo 19. A gente corrigiu esse texto aqui na última ministração. Se eu não me engano, a tradução correta era a tradução da Kelly. Eu queria que a Kelly lesse pra gente em voz alta aí.
É assim, cara. Aqui você já ministra e come junto. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer e lavar as mãos não o contamina. A versão da Kelly é a única versão aqui. Se alguém tiver com essa mesma versão, está com a versão correta desse texto, tá? Mateus 15, 19 no grego, nas versões, por exemplo, a NAA, está escrito: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição. Essa tradução está errada. A tradução correta é homicídios, adultério, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e assim subconsequentemente. Não, a palavra onde está escrito imoralidade sexual tem que estar escrito adultério. Desculpa. Perdão, gente, gasguei. A tradução correta não pode estar escrito imoralidade primeiro. Tem que estar escrito adultério. Depois imoralidade sexual. Na NAA que eu tenho aqui está escrito imoralidade sexual, depois prostituição. Então essa é a palavra correta. A palavra imoralidade sexual aí, que está sendo traduzida como imoralidade sexual. Olha que legal. Corrigiram isso aí, ó. A imoralidade sexual aqui, gente, a raiz dela aqui dentro, a palavra grega utilizada aqui, é moiria, ou moireia. Essa palavrinha grega, que está meio com trato de garganta aqui, meio parecido com o hebraico, que não é, essa palavra ela é totalmente traduzida como adultério. Tá? Totalmente. Praticamente todos os dicionários traduzem ela como adultério. E a palavra imoralidade sexual, ela é mais traduzida como porneia do que necessariamente como adultério. Tá? Por que eu quero deixar isso claro para vocês? Nós não podemos... Até meu filho estava perguntando: papai, mas por que você usa o grego aqui? O negócio foi: Felipe, porque a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em grego. E eu preciso respeitar a linguagem materna do Novo Testamento, praticamente. Aqui em Mateus foi escrito em hebraico, né? Eu preciso... e aramaico também. Eu preciso respeitar essa linguagem. Por quê? Porque, às vezes, no nosso português está uma palavra, mas lá no grego está outra. E o sentido muda completamente. Você quer ver? Aqui está dizendo sobre imoralidade sexual. Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, que Jesus traz aquela exceção, lembra? Lembra ou não lembra? Algumas traduções antigas escreviam imoralidade sexual. Hoje as mais novas falam de relacionamento sexual ilícito, que é muito difícil de saber o que quer dizer com isso. Algumas pessoas traduzem do português relacionamento sexual ilícito como adultério. E não é, gente. Para quem peca, Jesus pisou na bola. Para quem peca, Jesus pisou na bola. Jesus poderia ter colocado o moiria, ou reiá. Ele poderia ter colocado essa palavra ali. Por quê? Porque ela significaria adultério. Mas ele não pôs. Jesus pisou na bola com quem peca. Pergunta por quê? Porque ele colocou a palavra grega porneia. E porneia é um negócio complexo. Significa muitas coisas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, qualquer circunstância sexual com alguém adultera. É porneia, desculpa. É porneia. Olha que situação pesada. Jesus falou: amigo, você é um homem de uma mulher só, não de duas. Vamos brincar um pouquinho aqui de profético, de mundo espiritual? Quem quer, diga eu. Ah, quem quer, diga eu. Tá bom, isso, assim que eu gosto. Vocês vivos. Achou o pianão aí, mano? É esse? Então tá bom. É que aqui eu não escuto muito, assim não empolga tanto. Então escuta, ó. Presta atenção. Ô, lagandagachura. É isso aí, irmão. Aleluia. Então presta atenção para vocês entenderem, ó.
A Bíblia fala que eu preciso ser um homem de uma mulher só se eu quiser exercer uma vida de bispo na terra. Quem pode dizer amém? Minha esposa, a mesma coisa. Agora, olha que situação complicada que nós não sabemos. Quem já fez quebra de aliança de sangue aqui, diga eu. Quem nunca fez no casamento, levanta a mão. De aliança de sangue. Simples. Quem casou, qual esposa casou virgem? Levanta a mão. Levanta a mão, fia. É para o povo te ver. A libertação começa com o povo te vendo. Levanta a mão e segura. Tem que ficar vermelho, você tem que ser, você tem que, fia. É raro, minha filha. É raro, tá? Jó fez assim, ó. Eu fiz um voto de não colocar os meus olhos numa virgem. Mulher que é virgem hoje voa. Tá vendo as mulheres voando, não? Algumas estão voando. A maioria não voa mais. E eu vou mais longe, tá? Eita, pega. Ai, Jesus. Mulheres, quem me perdoa, diga amém. De verdade. Posso ler a Bíblia para vocês? Certeza? Certeza. Então tá bom. Eu gosto da Jair, que a Jair tá crente. Aleluia. Vocês têm certeza, né, gente? Então tá bom. Só vou ler a Bíblia, hein? Então tá bom. É que tem que falar isso, senão os irmãos apavoram a gente. Só a Bíblia. As mulheres, repete comigo quando eu falar a palavra: divorciadas, viúvas, prostitutas e desonradas nunca foram as prioridades para o casamento. Todas as mulheres falam obrigado, Jesus, por ir à cruz. Quem mudou isso aqui na cruz foi Jesus. Vai que você não leu a Bíblia. Não, mas eu vou ler. Ezequiel 44, 22. O sacerdote não se casará nem com viúva e nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou com viúva de um sacerdote, que é uma mulher separada e santa. Levíticos 21, 7. Não poderão casar com uma mulher prostituta ou desonrada. Desonrada é uma mulher que não é virgem. Não importa o motivo. Nem com mulher divorciada do seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Levíticos 21, 13 e 14. Ele tomará por mulher uma virgem. Não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo. Olha para você ver que situação. Está vendo o que o diabo faz com as pessoas? A ideia do diabo é criar uma circunstância imoral que te prive de certas circunstâncias, que fira sua autoimagem consigo mesmo, que destrua sua moralidade diante da sociedade do corpo de Cristo, que arrebente a sua história, que destrua com você. Quem está me entendendo, diga amém. Como é que faz agora? Você está vendo o valor que a mulher tinha se ela não fosse virgem? E hoje, quem é virgem fica se sentindo um ET de Varginha, como a pior das espécies, como se fosse toda errada. Pelo contrário, está todo mundo errado, menos você, minha filha. Inverteram tantos valores que o que é precioso, o que é maravilhoso, se tornou errado. E o pior, quem é virgem hoje fica se sentindo mal, porque gostaria de experimentar, para saber se está bom mesmo ou não, para ver se vai querer aquilo ou não. Ô, meu irmão, eu te apresento um cara, gente boa, chama Seu Satanás, você conhece? Só tem duas opções, Seu Satanás ou Seu Jesus, qual dos dois você prefere? Não tem outra opção, minha filha. Não tem. E isso serve para os homens do mesmo jeito. Do mesmo jeito, gente. Da mesma forma. Na mesma circunstância. Só que a mulher, ela representa a igreja, gente. A gente tem que lembrar disso aqui o mais rápido possível. Estão comigo? Então é algo extremamente muito sério isso daqui. Extremamente muito sério. Então é assim que se enxerga a situação. Então escuta.
Porque do coração procedem os maus pensamentos. Proceder significa que sai de lá de dentro, tá? Na nossa escola de casais, nós estamos tocando num assunto. Qual que é o assunto que a gente está na escola de casais agora, gente? Show de bola. Provérbios 13, 24 diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho, quem o ama, esse o disciplina desde cedo. Por que Provérbios está escrito isso? Já vou te mostrar. Mais uma. Provérbios capítulo 23, 13, 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Olha para o filho mais próximo que estiver do seu lado. Esse texto é associado com Hebreus capítulo 12. Que fala que Deus corrige os seus filhos porque Ele ama. Agora pega essa aqui, ó. Provérbios 22, 15. Presta atenção, presta atenção. Você entendeu onde a gente quer chegar. A tolice ou a insensatez está ligada ao coração da criança. Tolice ou insensatez significa malícia, inclinação para o mal, teimosia, a característica de agir estupidamente ou precipitadamente. Olha só, a criança nasce com isso. E a Bíblia diz, mas a vara da disciplina afastará esse negócio todo de dentro dela. Olha aí. Hoje eu estou vendo adolescentes que estão transitando da fase da adolescência para a fase adulta, chegando para mim, falando para mim hoje aqui no nosso meio, nessa hora que eu me sinto mais velhinho, né? Olhando para mim e falando assim, Wagner, hoje eu estou vendo que eu preciso mudar. Por quê? Por quê, gente? Porque a maturidade também vem com a idade. Tem como fugir disso daqui? Por isso que não tem que existir bispos novos. Não pode. Não pode, gente. Não pode. Estão entendendo? Aonde entra, Wagner, a questão da imoralidade? Simples. Já vamos chegar lá. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Homicídios, imoralidades e adultério. Prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia, são essas coisas que contaminam a pessoa. Qual que é o problema dessa infraestrutura estar dentro da gente? Qual que é o problema? O problema da imoralidade hoje dentro da gente, que além dela nos resistir no mundo espiritual, no nosso relacionamento com Deus, contaminar os dons que estão dentro da gente, nos impedindo de fluir na totalidade, elas vão produzindo um distanciamento entre nós e Deus. Vou te dar uma dica. Está sem vontade de estudar a Bíblia. Está sem vontade de orar. Está sem vontade de buscar Deus e mergulhar dentro dele. Você não se sente queimando por Jesus. Você não se sente querendo mergulhar dentro dele. Duas coisas estão dentro de você que se você tirar, você volta a queimar de novo. Ou você está imoral em alguma área do evangelho, ou você está vivendo a imoralidade sexual. Ou uma ou outra, não tem meio termo. É as duas primeiras coisas que você tem que correr atrás para descobrir. Simples assim. Faz um favor para mim, abre em João capítulo 8, versículo 41. Eu não vou andar muito aqui, porque a gente já pregou muito sobre isso. João 8, 41. É quando Jesus chama os bichinhos lá de filho do diabo. Exatamente o versículo 44.
Lembra que eu comentei sobre a passagem aqui do casamento? Existe uma chavezinha que eu vou deixar para vocês aqui, que eu deveria estar ministrando isso aqui até na escola de casais, mas eu vou deixar aqui para vocês já. Depois eu repito lá. Ali está dizendo que as relações ilícitas ali é porneia. Então o texto está dizendo que é para o homem ser santo para sua mulher e a mulher ser santo para o seu marido. Que fora disso é porneia. É imoralidade sexual. A palavra em português que mais se aproxima da palavra grega porneia é imoralidade sexual. Isso está dizendo de eu não cobiçar outras mulheres com os meus olhos, de eu não adulterar com o meu coração. Isso está dizendo de eu não procurar prazer sozinho. Isso está dizendo para eu não buscar nenhum tipo de subterfúgio que não seja o abençoado dentro de uma aliança de casamento. Quem está comigo? Isso está dizendo para eu cumprir os meus papéis como marido e como esposa. Isso está dizendo para eu não ser imoral no meu linguajar. Há 2 dias atrás, um casal de amigo meu foi me exortar por algumas brincadeiras que eu fiz. E você está achando que eu achei ruim? Não estou não. Não achei ruim. Porque não é porque eu sou um filho de Deus, um apóstolo do evangelho, não interessa. Eu amo Jesus. E eu não quero imoralidade dentro de mim para me separar entre Deus. É como se existisse uma corda e uma faca para cortar essa corda. O que vai ferindo essa nossa aliança, não quebra, mas o que vai ferindo a nossa aliança entre nós e Deus é a imoralidade. Eu vou falar um negócio aqui que vai pesar um pouquinho para vocês, tá? Mas eu vou falar mesmo assim. Nós fizemos um estudo de casais aqui dentro. Não fizemos? E nesse estudo, meus lindos, nós falamos sobre Mateus 19, Mateus capítulo 5, 32, não é? E esse texto ele é tão interessante. Esse texto ele é tão interessante que ele fala assim, ó, não precisa abrir não, você vai ficar lá com João. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, presta atenção no português. Quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Essa expressão, relações sexuais ilícitas, é só a palavra porneia, no grego. Só isso. A expõe a se tornar adúltera, tá? E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Essa expressãozinha aqui, ó, e essa palavrinha, letra E aqui, ó, que a gente vai para Marcos, fica melhor ainda. Essa expressãozinha de Mateus 5, vamos aqui para Mateus 19 também, que ela é boa. Ó, Mateus 19, eu porém lhes digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais, ó, para você ver, ó, Mateus 19, ó, eu porém vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. A pessoa só comete adultério por 2 circunstâncias do texto, quais são as 2? Se a pessoa só cometer relações sexuais ilícitas, ela já está cometendo adultério? É? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que tem um combo aqui, um blend. O blend é, eu preciso praticar porneia e casar com outra pessoa. É isso, é o texto. Não tem como eu apagar. Está aqui, ó, tem um E bem gigante aqui, ó. Eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Isso não é uma coisa que só eu enxergo. Um monte de comentaristas dos mais famosos do mundo enxergam a mesma coisa. Agora, olha o probleminha. O que faz o indivíduo acreditar que uma aliança pode ser quebrada? É isso aqui que eu quero conversar. Você vê o mal da imoralidade. Repete comigo. O adultério ou a relação sexual ilícita, ela fere a aliança.
ela não quebra a aliança. Ela fere. Ela não destrói a aliança. Alianças não são destruídas de forma tão simples assim, gente. Porque se as alianças são destruídas desse jeito, por que a aliança que nós temos com Deus não tem nada que quebra? Está na hora de você pensar um pouquinho. Nada do que você fizer vai quebrar um negócio desse, a não ser que você perca a sua cabeça completamente e blasfeme contra o Espírito Santo. Aí sim. Quem está me entendendo? O que faz o adultério ser catalogado aqui como adultério completo? Quando eu pratico a imoralidade sexual, eu pratico porneia, e em sequência eu caso com outra pessoa. Aí eu estou profanando a aliança de uma forma completa, que eu estou dizendo que aquilo lá não existe, que aquilo lá quebra. E não é isso que Deus nos ensinou. A aliança não é para ser quebrada. A imoralidade faz a gente acreditar em coisas que não são bíblicas. Quem está comigo, diga amém. A imoralidade faz você acreditar em circunstâncias que Deus nunca disse. Faz você crer no impossível, que Deus não faz. Quem está comigo? Você está entendendo onde eu quero chegar aqui ou não? A imoralidade faz você acreditar em loucuras que não são reais. Tem muitos casamentos que estão hoje na mídia, que eu já falei para vocês, eu quero sentar na frente dessa pessoa quando ela for falar com Jesus. E eu quero ver o que Jesus vai falar para essa pessoa. Não, sabe o que é, Jesus? Foi incompatibilidade de gênero, nós não deu muito certo, né? Eu quero saber qual vai ser a boa explicação que essa pessoa vai dar. Diga para o seu irmão, a imoralidade sexual tem o poder de cegar a sua mente e te fazer acreditar em coisas que são impossíveis de uma pessoa lúcida acreditar. Olha o problema disso daqui que eu quero conversar com vocês hoje. Acho que a gente já pode entrar onde o Pai quer que a gente entre. João 8,41, para a gente fazer a base inicial do que o Pai quer. João 8,41, por favor. Achou aí? Verso 38. Eu falo coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês. Olha Jesus dizendo que ele tem um pai e o povo tem outro. Olha que loucura. Legal, né? Eu amo esse texto, gente. Com tremor e temor eu leio ele. Então lhe disseram, nosso pai, it's Abraham. É Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele faz. Mas agora, vocês estão querendo me matar. A mim lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Quando viu Jesus, né? Vocês fizeram as obras do pai de vocês. Então lhes responderam, nós não somos filhos por porneia. Não é Deus que dá a vida? Diga comigo, sim. Sim. Vamos fazer outra coisa? Jesus é filho de Deus? Sim. Maria é mãe de Jesus? Sim. Então Maria é mãe de Deus? Não. Como é que chama isso? Sofismo. A imoralidade produz uma cadeia de sofismos dentro da mente da gente, aonde nós tiramos conclusões baseadas na raiz pecaminosa do diabo. A imoralidade é a atmosfera satânica. A imoralidade é a cultura do inferno. A imoralidade constrói nas nossas mentes circunstâncias que vamos começar a acreditar que Deus abençoa. Deus não vai contra si mesmo. Eu não estou pregando contra homossexuais, eu não estou pregando contra pessoas, eu estou reproduzindo em voz alta o que está escrito. Se quiser reclamar, reclama com o fabricante. E fala o seguinte, não reclama em vida que não, espera Jesus voltar, já que muitos não acreditam que ele vem,
E lá você reclama para ele. Lá você bate a sua cara de frente com os olhos como chama de fogo e descubra que quando se encontrar com ele não tem mais volta. Lá já é juízo, meu amigo. Se Deus não vai poupar os filhos do fogo, quem dirá, meu amigo, os que não são filhos de Deus? Quem está me entendendo? Ou você está achando que esse nível de santidade que a gente tem é o suficiente? Relaxa, meu bem. Segundo Paulo, nós vamos passar pelo fogo ainda. E alguns vão ser salvos meio que como pelo... está entendendo agora, né, o texto, né? Aí nós começamos, através dessas imoralidades, a entrar em loucuras, insanidades tão profundas, insensatez tão absurdas. Que insensatez que é essa? Aquela de Provérbios. Que você nasceu com ela e seu pai e sua mãe não arrancou de você. Faltou-lhe um tapa na bunda, quem sabe? Ou uma boa correção para você arrancar aquilo lá dentro de você. Aquela estutícia de Provérbios 23, sabe? Aquela insensatez, aquela malícia, aquela tendenciabilidade, a malignidade. Quem lembra da experiência que eu tive com Deus? Deus falou, Wagner, hoje está todo mundo só olhando para mim, falando que eu sou Deus de amor, mas esqueceram que eu sou justiça, paz. Entendeu? A falta de princípios fez com que você dê vazão às suas vontades. O nosso querido, saudoso, maravilhoso Salomão disse em Provérbios que aquele que deixa o filho andar nas suas próprias vontades, permite que a desonra venha sobre ela. Está falando para a mãe. Mãe, você que deixa seu filho andar nas próprias vontades pessoais dele, ele vai ser desonra para você. Está escrito em Provérbios. Eu leio, Espírito Santo. O que é isso? Chá comigo. Tem hora que a gente traduz só para os irmãos, né? Os irmãos não entendem. Só um minutinho. Provérbios capítulo 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Aí, ó. Vocês estão entendendo? Essa disciplina que quando você era pequenininho você não recebeu dos seus pais, hoje vai trazer vergonha para eles. O que eles não plantaram em correção sobre você, hoje você vai trazer vergonha para eles, se isso não for removido de você. Quem está me entendendo? E o pior, você vai plantar isso nos seus filhos. Será que isso é uma misericórdia? Eu não sei, meu Deus. Aí nós começamos a não entender que essa imoralidade ela vai mudando a nossa forma de enxergar. E a gente olha sorrindo, não, Wagner, mas Deus é amor. Maria é mãe de Jesus. Jesus é filho de Deus. Então Maria, Deus é sofismo. Do mesmo jeito que é sofismo. Deus não criou o homem? Deus não criou a mulher? A relação sexual não é abençoada? Depende, né? Mas para quem está com imoralidade é. Então o filho é bênção em qualquer circunstância. Não estou dizendo que não seja. Mas a pergunta crucial é, ele é legítimo ou ilegítimo? Esse é o problema que você não vai poder fugir. Aí você pega o camarada sai de casa, arruma uma outra mulher, ou seja, praticou porneia. E transformou porneia em moerria. Saiu do porneia e entrou em moerria. Ele sai daquela imoralidade sexual e entra em adultério, cara. Como? Simples. Simples. Ele vai, pratica a imoralidade sexual e casa com outra mulher. Agora, sabe aquela ideia? Agora que nasceu a criança, Deus que se vira. Não é assim? E nasce uma criança fruto de adultério, cara.
E agora? Como é que nós vamos resolver esse BO desse tamanho? E nisso a gente vai achando, agora que eu já fiz mesmo, Deus que se vira, não, você há de prestar contas dos seus comportamentos diante dele. E eu acho que esse temor a minha geração perdeu. A minha geração perdeu o temor que ela vai se encontrar com os olhos como chama de fogo. Ou esse ser vai ser seu noivo, ou ele vai ser outra porta para você. Ou ele é o porta das ovelhas, ou ele é aquele que fala, ovelha para cá, bode para lá. A Bíblia diz, pais, que você ou é porta do inferno ou porta dos céus. Em Provérbios fala que se você educar os seus filhos, você livra eles do inferno, porta dos céus. Agora, se você não o disciplina, você é porta do inferno para eles, que você está permitindo que eles vão para lá. Quem está comigo? Wagner, mas meu pai não fez isso comigo. Pois bem, o pai de vocês está aqui através de mim fazendo com vocês hoje. Verso 41, vocês fazem a obra do pai de vocês. E eles responderam, nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. Deixa eu te contar um segredo, Jesus o Cristo um dia estava na frente do gasofilaço, sabendo quem estava ofertando decentemente ou não, não estava? Ele sempre vai ser aquele que vai fazer paralelo do que é o que não é. Aí Jesus faz um testezinho com eles, vocês são filhos legítimos? Vocês não são filhos, vocês são filhos do ágape, do aba, ou são filhos do porneia? A base de vocês é aba ou porneia? A base de vocês é moirria ou aba ahavá, raiá, dod, ágape? Em outras palavras, vocês são filhos da imoralidade? Ou são filhos do pai? Vocês são filhos do adultério? Ou são filhos de Deus? Porque se vocês são filhos de Deus, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente vocês me amariam. E quem ama guarda a minha palavra. E eu e o pai moramos dentro dele. E como que Deus pode morar dentro da gente? A gente está imerso na pornografia. Como que Deus pode morar dentro da gente e a gente está vivendo o pecado e não luta contra ele? Escuta, Wagner, mas eu pratico o pecado, mas você briga contra ele? Você luta para arrancar esse negócio dentro de você? Luta, então tem alguém morando dentro de você para te arrancar. É isso que você tem que enxergar. Se você está brigando, eu falei numa reunião de casados aqui, eu falei, cara, isso aqui vai dar treta para manga, mas eu vou falar mesmo assim. Deus sabe diferenciar o que é pecado e o que não é. O problema não é o pecado que você está cometendo, tá como que você está lidando com esse pecado. Deus computa como pecado, declara como pecado, quando você não está nem aí e faz de qualquer jeito. Sabe aquela ideia, fiz e não vou correr atrás disso. Isso para Deus é problema. Mas Ele quando vê que você está lutando para vencer o pecado e não consegue, mas você está brigando de verdade, Ele não tem a mesma ótica do que Ele tem dessa outra pessoa. A gente precisa tirar essa cultura imoral da nossa mente, para enxergar a Bíblia do jeito que ela é, da forma que ela é realmente. Para a gente parar de construir na mente da gente uma coisa que é permitida, mas não é. Aqui está dizendo que existem filhos imorais, filhos bastardos, filhos que não foram feitos do jeito certo. Teve um homem na Bíblia que disse, em iniquidade foi criado. Quem foi esse cara? É. Existem muitas referências que podem dizer que ele era ruivo. Essa falha genética podia ser por adultério. Um monte de coisa que fala sobre isso na Bíblia. Na história, né? Melhor dizendo, nos estudos. Por isso ele era ruivo. Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Se sois meus, esse sois meus é por minha conta, tá?
é porque vocês são incapazes de ouvir minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, vocês não creem em mim? Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Ouve as palavras de Deus. Por isso vocês me ouvem. Por isso vocês não me ouvem, porque não sois de Deus. Repete comigo: a legitimidade do meu nascimento é determinada se há imoralidade ou não. E quem vai fazer esse teste é o mesmo Jesus das ofertas. Você está vendo o tamanho do BO que há, o tamanho do problema da imoralidade, gente. Misericórdia, Jesus, me ajuda. Sangue de Jesus tem poder, segura eu, Jesus. Aleluia. Nós vamos fechar agora com o último texto, ver se eu consigo aqui rapidinho. Espírito Santo, me ajuda. Tempo não dá, me ajuda, Deus. Oh, meu Senhor. Rapidinho, 1 Coríntios 5:1. Ai, Deus é mais, cara. Tá bom. Eita, piano ungido, Jesus. Primeiro aos Coríntios 5:1. É um texto que tem 2 vezes a palavra porneia nele. Abriram ou não? Quem abriu, diga eu, rapidinho. Olha só, presta atenção. O Pai me pediu para ministrar isso aqui para vocês, espero ser fiel para Ele. Ouve-se por aí que entre vocês existe porneia. E porneia de tal forma como não existe nem mesmo entre os mundanos, demoníacos, satanistas, gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha o nível que a consciência de alguém fica. Aqui não está escrito imoralidade sexual, só imoralidade. Mas a palavra moralidade aqui no grego é porneia. Olha a mente do indivíduo onde vai parar. Olha o nível que chega. Eu conheci um irmão que falou assim: cara, eu sentia prazer na minha mãe, cara. Olha onde vai chegar isso daqui, gente. Pais, por favor, cuidem dos filhos de vocês e cuidem do trato, das sensações que essa criança vai ter. Fica atento para ajudar a cuidar. Pastor, meu filho deu uma afeminadinha. Calma, não precisa chamar ele de outras coisas, mas vai corrigindo. Às vezes é só jeito. Ele está acostumando com aquele corpo maior, que agora está diferente. Não precisa plantar coisas ruins dentro da criança. Não planta dentro da cabeça da criança o que não tem dentro dela. Mas vai com jeitinho, devagarzinho, arrumando. Vai tirando essas coisas que estão tentando chegar. Minha filha perguntou: pai, por que uma mulher não pode casar com outra mulher? Eu falei: se a sua mãe casasse com alguém, você nasceria? Ela: não, papai. Já te responde? Ela: sim, papai. Eu falei: filha, Deus criou quem? Adão e Evo? Porque se fosse Adão e Evo, nós não estávamos aqui, filha. Não, foi Eva, papai. Eu falei: então, pois bem, Deus criou Adão e Eva, não criou? Qual que é o padrão que Deus criou, filha? Esposo e esposa. Qualquer coisa que seja fora disso, filha, sinto muito, não vem de Deus, é imoral. Rapidinho, ouve-se,
entre vocês que existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem entre os gentios, nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, cara. Só para vocês entenderem uma raiz da imoralidade, tá? Que as pessoas não sabem disso. Toda pessoa imoral, não importa o setor que essa imoralidade esteja atingindo você, essa pessoa é orgulhosa. Passa a mão quem está do seu lado e diga para ele: se há orgulho em você, é porque você é imoral. E diga para o seu irmão: imoral e imoral sexual. O orgulho é um baita de um sinal da imoralidade na sua vida, cara. Só vou te dar uma senha, tá? Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter se lamentado. Você está entendendo? Olha o que orgulho significa aqui, olha que interessante, ó. Olha a faceta do orgulho que talvez você não conheça. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Olha a faceta do orgulho. Você fez a pior besteira do mundo. Agiu com naturalidade, não fez nada e se comportou como se nada tivesse acontecido. Essa é a faceta do orgulho dentro da imoralidade. Deus não resiste ao coração quebrantado e contrito. Os verdadeiros filhos de Deus se arrependem de seus pecados. E você às vezes não consegue se arrepender porque você está cheio de imoralidades dentro de você. Por isso você não consegue se arrepender. E quem tem uma mente imoral não consegue assumir que tem uma mente imoral. Esse é o pior de tudo. Repita comigo, Espírito Santo. Davi disse isso. E eu faço das palavras dele as minhas. Se há um caminho tortuoso dentro de mim, me revele, remove ele de mim. Olha o problema da mentalidade imoral. Levíticos 18, versículo 8, está escrito assim: não tenha relações com a mulher de seu pai. Este é um direito que somente o seu pai tem. Deuteronômio capítulo 22, 30. Nenhum homem terá relação com a sua madrasta, e não profanará o leito de seu pai. Ei, e ser-lhe-ão uma única só carne. Olha o problema de uma segunda aliança de casamento, gente. A mulher que casou com o cara que já tinha um filho, ela não é mãe daquele camarada. Não é assim que eles pensam? Olha como é que vai ficando cada vez mais difícil de resolver. Mas para alinhar isso aqui é bem simples. Ser-lhe-ão uma única só carne. O pai da minha esposa, ele agora é meu pai. A mãe da minha esposa tem que olhar para mim como filho dela. Ela nunca vai poder olhar para mim e falar: nossa, que homem maravilhoso. O meu pai tem que olhar para minha filha, para minha esposa, como filha dele. E não falar: nossa, ela é chique, ajeitada, bichinha. E esse papo furado de dizer que os pais têm mania de fazer, sabe, você, meu filho, ela não é minha família. Não, pelo contrário, é mais família do que eu. É tanto quanto eu por 10 motivos. Efésios 5, 28 ao 31 diz que ela é a extensão do meu corpo. Ser-lhe-ão uma única só carne. Está lotado de lugares na Bíblia falando sobre isso. E a expressão carne significa que somos o mesmo sangue e a mesma família a partir de agora. Porque no reino dos céus não se casa nem se dá casamento. Lá no reino dos céus nós seremos todos irmãos. Quem entendeu, diga amém. Escuta. Não existe relacionamento entre filho e madrasta. Mesmo que o pai separe, nunca faça uma besteira desse tamanho. Para nós aqui algumas coisas são uma aberração, mas tem muita gente que assiste a gente aqui que não tem noção do tamanho desse perigo. Está dizendo sobre a imoralidade aqui, a mulher do seu pai não está falando da mãe biológica, está falando de madrasta. Algumas vertentes trazem essa conotação, e outras com a própria mãe mesmo. A imoralidade vai cauterizar sua mente, vai te fazer acreditar em coisas que você pode fazer que você não pode.
No comecinho eu falei, a gente fecha assim: homem de uma mulher só. Vamos para o profético? Vamos para o mundo espiritual? O camarada foi lá, fez sexo com 10 mulheres, nunca fez quebra disso, dessas alianças de sangue. Quando ele vai ter um momento com a esposa dele, tá ele, a esposa dele e as outras 10 mulheres que ele fez na mesma relação sexual. A mulher saiu com uns 20 homens. Quando ela vai ter um momento de sexualidade com o marido dela, tá ela, o marido dela e mais aqueles 20 homens ali dentro. Por isso que dá tanto problema assim. A mulher não percebe que ela está carregando os trejeitos do cara com que ela fez sexo. E o cara não percebe que ele carrega um monte de trejeitos das mulheres. A importância de ser um homem de uma mulher só não significa só não adulterar, significa não permitir que nenhum outro tipo de sangue esteja naquela minha aliança. Está vendo que depois que você faz uma coisa fora, tudo fica pior? É isso, gente. Não permita que a imoralidade te atinja, porque afinal de contas ela vai mudar a sua mentalidade. E você vai começar a olhar para a Bíblia como se a Bíblia justificasse os seus pecados. Você vai começar a olhar para a Bíblia procurando bases nelas para fazer besteiras. Base para se tornar homossexual, base para casar homossexual, base para fazer adultério, base para sair com outra mulher. É pastor que casa com uma mulher, casa com a outra, já está no 6º, 7º casamento e jura que está tudo bem. Eu não sou melhor do que nenhuma dessas pessoas. E minha oração é que Deus haja de ter misericórdia desse povo. Eu não sei como resolver um cara que já casou com 8 mulheres, gente. Eu não sei o que fazer. Acho que um conselho que eu daria para ele é: meu filho, fica sozinho. Espera Jesus voltar. Larga esse trem todo e para. Fica sozinho agora. Já está muito feio esse negócio, cara. Até que tudo se resolva. Quem está me entendendo, diga amém. Diga: Deus, protege o meu casamento. Protege o meu lar. Aos solteiros, diga: Deus, me dê um casamento justo. Aos solteiros, diga: me dê um casamento justo e lícito. Agora todos, repitam comigo, em nome de Jesus. Faz de mim um instrumento de luz e verdade para todos que estiverem ao meu redor. No nome de Jesus Cristo. Aos que já casaram e hoje vão viver a experiência do 2º casamento. Vocês que estão biblicamente lícitos, por uma exceção, cuidado para não fazer besteira pela 2ª vez. Cuidado. Muito cuidado em nome de Jesus Cristo. Estamos encerrados em nome de Jesus.